Tudo bem, estamos de volta. A gente vai continuar falando, então, de experimentos, né, na lógica de causalidade. Eu vou apresentar para vocês agora um texto que ficou super famoso, por vários motivos, alguns bons, outros ruins, de uma pergunta de pesquisa muito importante, né, muito relevante, que é: será que é possível persuadir as pessoas a mudar a sua atitude em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo? Será que há algo a ser feito em relação a isso? Vários estudos de psicologia política mostram que não, que é muito difícil, as pessoas têm atitudes muito firmes em relação a esse tipo de valores, e isso, na literatura, sempre foi tido como um tabu. Até que o Michael LaCour e o Donald Green, em 2015, publicaram nada mais, nada menos do que na Science, um paper que mostrava um experimento que havia sido feito em Los Angeles, em 2013, onde eu morava. Muito interessante. Foi um campo, um experimento de campo, né, em que algumas pessoas foram selecionadas, recrutadas, para bater de porta em porta numa determinada região de Los Angeles, para tentar convencer essas pessoas em relação ao casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Naquele mesmo momento, a Suprema Corte Americana estava justamente decidindo sobre a legalização no estado da Califórnia. Então, era um momento muito propício, né, para se fazer esse tipo de estudo. A hipótese com a qual o Mike e o Donald Green estavam trabalhando é de que a hostilidade contra pessoas de outros grupos sociais acaba diminuindo quando pessoas de diferentes grupos interagem uns com os outros, né? É uma hipótese conhecida da sociologia, né? A gente estranha o que é diferente, né? Quando a gente conhece, a gente compreende. Então, o que o Michael LaCour fez foi criar um desenho de pesquisa em que ele pegou 22 pessoas que distribuiriam panfletos e bateriam na casa das pessoas, e as pessoas eram assumidamente homossexuais. E 19 outras pessoas que também iam fazer a mesma coisa, distribuir panfletos na casa das pessoas, batendo na porta, conversando com elas, também assumidamente heterossexuais. Essas 40 pessoas, 41 pessoas, eram muito parecidas em vários atributos, tamanho, cor de cabelo, era todo mundo muito igual. A única diferença é que uns assumidos homossexuais, outros assumidos heterossexuais. E aí, essas pessoas foram treinadas a fazer um tipo de manifesto, né, bater na casa das pessoas, e elas tinham que falar, elas tinham um script para falar um determinado texto, que foi escrito pelos pesquisadores. Eram 20 minutos, mais ou menos, de texto, de conversa, de argumentos. Parte do texto, né, parte das pessoas, ou, aliás, todas as pessoas foram treinadas para falar o texto do casamento gay, né, a favor do casamento gay, e também treinadas para falar um texto sobre reciclagem de lixo. Tá? Então, você tinha homossexuais e heterossexuais treinados para falar sobre casamento gay, para defender o casamento gay e para defender a reciclagem. Tá? Então, o que ele fez? É um desenho que a gente chama de 2x2, é um desenho fatorial. Aí, João Camargo, que perguntou mais cedo, esse é um desenho mais complicado, tá vendo? Eram 4 tratamentos diferentes, né? Então, você tinha: a pessoa vai bater na sua porta, a pessoa é homossexual, vai bater na sua porta e vai defender o casamento gay. Um tratamento. O segundo tratamento é: a pessoa é homossexual e vai defender a reciclagem. A pessoa heterossexual vai defender o casamento gay, a pessoa heterossexual vai defender a reciclagem. São 4 tratamentos possíveis. E tinha um quinto grupo, que é o grupo de controle. Nenhum tipo de panfletagem, nenhum tipo de fala, nada. Ok? Então, os textos utilizados para fazer a persuasão também eram os mesmos, mas tinha uma diferença, né, que é óbvia.
O panfleteiro, que era homossexual, ele dizia no texto que ele, pessoalmente, gostaria de se casar, né, com uma outra pessoa, mas que a lei os proibia. O panfleteiro, que era hétero, o texto dele era um pouco diferente. Ele dizia, não, o meu filho, ou eu tenho um amigo, ou eu tenho um parente que são homossexuais, gostariam de se casar, mas a lei os proíbe. Essa é a única diferença, tá? No caso dos dois tratamentos, mas a lógica é a mesma. Primeira pergunta. Professor, por que eles usaram um panfleto sobre reciclagem? A reciclagem é o que a gente chama de placebo. A gente quer saber se o que importa para persuadir as pessoas é o fato de ser homossexual ou o fato de falar sobre o tema. Então, para isso, eles colocaram pessoas que eram homossexuais falando do tema, pessoas que eram homossexuais falando de outro tema, pessoas que eram hétero falando do mesmo, né, do casamento gay e hétero falando de outra coisa. Eles criaram um placebo, tá? Isso é muito legal em experimento. Sempre que é possível criar um placebo, é muito bacana. Por exemplo, a vacina do coronavírus, ela está sendo testada num desenho que tem placebo, né? Eles não estão comparando quem recebeu com quem não recebeu a vacina. Eles estão comparando dois grupos que receberam a vacina. Mas um recebeu uma vacina de verdade e um recebeu uma vacina de mentira, o placebo. Isso torna o estudo muito mais real, né? A variável resultado de interesse deles era o apoio ao casamento gay. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um outro estudo completamente diferente. Então, quem estava organizando o tratamento era uma ONG que o Michael Lacour fazia parte. Ele, então, organizou, treinou as pessoas para fazer a abordagem do tratamento. E tinha uma outra empresa contratada para fazer o survey. Como é que o survey ia ser feito? Antes de começar o tratamento, eles iam passar em todo o bairro fazendo uma pesquisa sobre vários temas, inclusive o casamento gay, reciclagem, um monte de coisa. Aí eles iam fazer o tratamento, depois essa mesma empresa voltava nas mesmas casas e aplicava o mesmo survey. O survey foi feito durante 7 rodadas, foram 7 rodadas do survey. Tá? E aí então você tem o survey 1, que é antes do tratamento, é o pré-tratamento, aí você tem o tratamento, depois você tem o segundo, você tem a segunda rodada do survey, aí passa um tempo, você faz a terceira, porque uma das coisas que eles estavam interessados era ver se o efeito da persuasão ele era contínuo ao longo do tempo. Ou seja, as pessoas mudam de opinião ou não? Elas mudam só momentaneamente. Por isso que eles fizeram várias rodadas para ver se a pessoa estava mudando de opinião ao longo do tempo. Né? Muito bem, então, esse arquivo eu vou disponibilizar para vocês também. Ele tem 4 variáveis. Um é a fonte do dado, isso é estudo 1, estudo 2, é porque tinha um outro estudo acontecendo, a gente não vai focar nele. 5, treatment é a variável 5 possíveis tratamentos, o controle mais os 4. Wave são as rodadas, são 7 rodadas do estudo. E o SSM é uma escala de 5 pontos em que você diz qual é o seu nível de apoio ao casamento gay. 5 é o máximo, né? 5, 4, 3, 2, 1. 1 é o menor, 5 é o maior. Beleza? Então, a gente vai abrir o estudo, né? Então, a gente vai digitar lá, né? Vou criar o objeto gay, read.csv, que é a função que a gente usa para abrir o dado, e vou fazer uma tabela. Ó, estudo vai estar na linha, o wave vai estar na coluna. Então, você tem exatamente, né? Estudo 1 e 2, aqui é o número de pessoas no banco de dados. Então, a primeira rodada, eles entrevistaram 9.507 pessoas do estudo 1. Depois, na segunda rodada, só conseguiram falar com 8.465. Na rodada 3, falaram com 8.651. E lá no finalzão, só entrevistaram 6.560 pessoas. O estudo 2 não vai nos interessar, então não vou focar muito nele, não. Tá? Então, a gente vai pegar
a gente vai usar uma função que chama subset. O que essa função faz? Ela compara, aliás, ela seleciona dentro do banco de dados, né, que é esse que eu criei, a partir de uma determinada condição. Então, o que eu estou pedindo para o R fazer é vá dentro desse banco de dados gay e pegue para mim todos os casos estudo igual a 1 e wave igual a 1. Ou seja, a gente vai selecionar só o estudo 1, porque o 2 não interessa aqui, e eu vou selecionar a primeira rodada, que é antes do tratamento. Muito bem. Feito isso, então esse estudo vai chamar, esse banco de dados novo vai chamar study1.wave1, e a primeira coisa que me interessa é saber como é que os tratamentos foram distribuídos. Então, eu vou fazer uma table da variável treatment dentro do banco de dados study1.wave. Mas dessa vez eu não quero apenas o dado, eu não quero só o dado absoluto, eu quero as proporções. Então, eu vou usar a função prop.table. Essa função, ela calcula as proporções dentro dessa tabela. Isso aqui já responde a uma pergunta que eu recebi na aula passada, que eu acho que foi do Thiago, que dizia respeito às proporções dos tamanhos dos grupos. Dá para ver claramente. Ó. O grupo de controle é enorme. 55% da amostra é de gente que não recebeu nenhum tipo de tratamento. Imagina que eles foram num bairro enorme de Los Angeles, não dava para fazer o tratamento em todo mundo, né? Ou em muita gente. E eles precisavam do controle também. Então, 55% das casas nem foram visitadas. 11% das casas receberam o tratamento em que um panfleteiro homossexual falou o texto em defesa da reciclagem. 10,9% recebeu o panfleteiro heterossexual falando de reciclagem, 12%, 2,1% recebeu o homossexual defendendo o casamento de pessoas entre o mesmo sexo, dizendo que ele queria se casar e a lei não permitia, e 10,9% recebeu o heterossexual com a mensagem sobre defendendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, vocês vão ver que não é necessariamente igual. Tem uma pequena diferença, tudo bem. Né? Então, a pergunta que a gente tem que se fazer, primeiro, nesse estudo, e a gente vai usar uma função aqui para fazer essa pergunta, que é o t-apply, que é, antes da intervenção, antes do tratamento, o que a gente deveria esperar no que diz respeito à variável de interesse, que é apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que a gente tinha que esperar entre os 5 grupos, antes do tratamento? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa função t-apply, que faz o seguinte, ela diz assim para o R, ó, vai lá no banco de dados, study1.wave1, pega a variável SSM e tira a média de SSM por tratamento. Ok? Então, eu estou dizendo, R, eu quero a média de SSM por tratamento. Eu não quero só a média geral do SSM, eu quero por tratamento. E aí o R me dá esse resultado. As casas que não receberam nenhum tipo de tratamento têm um SSM de 3,04. O Recycling Script by Gay Canvassers tem 3,3, 3,01, 3,03, 3,010. É isso aqui. O que vocês acham desse resultado? Agora que vocês já estudaram um pouco essa lógica de experimento. Esse resultado significa o quê? Felipe, desculpa, o que é SSM mesmo? SSM é a escala de 0 a 5, que te diz de 1 a 5, que te dá o apoio ao casamento gay. Um grau de apoio. É uma escala que 5 pontos. Então, quanto maior, maior é o apoio. O que você está, Amanda, já que você levantou
já que você perguntou, o que você está vendo aqui nesse dado? Vamos analisar aqui. O que esse dado está te mostrando? Se a gente compara o pessoal que não teve contato com o pessoal que teve contato em relação ao casamento gay, e foi em relação ao... Peraí, Amanda, antes de você Pera. continuar. Esse dado, vamos voltar aqui, Esse dado é da Wave 1, ou seja, antes de qualquer tratamento. Ah, tá. Então, Ok. o que você está vendo? O que esses dados estão Mas mostrando? como assim, antes de qualquer tratamento? O tratamento já não era ser entrevistado por Não, um homem? não era. Então, deixa eu explicar de novo. Tanto que eu falei, Amanda, existiam duas equipes independentes. Uma equipe era a equipe da ONG, que tinha pessoas que iam bater de porta em porta, fazer campanha. Ou para o casamento gay, ou para a reciclagem. Essas pessoas não coletavam nenhum tipo de dado. Elas só batiam na porta e falavam, tudo bem, eu sou gay, gostaria de me casar, nananana, e não sei o quê. Esses exemplos estavam todos dados lá. Certo? Uhum. Esse é um contexto. Foi assim que os pesquisadores treinaram a turma da ONG. Ela tinha que falar a situação dela, e ao falar a situação dela, ela defendia um tema. Aí uma outra empresa foi fazer um survey. Então, assim, a primeira rodada do survey foi feita antes de qualquer intervenção. É a rodada 1, Wave 1. E esses aqui são os dados que foram recolhidos de SS, de apoio ao casamento gay, antes de qualquer tipo de campanha, de intervenção. O que esses dados estão mostrando? Ah, tá. Então, não é uma diferença significativa. A média é mais ou menos a mesma para todos os assuntos e todos os entrevistadores. Por quê? E até os que não tiveram contato. Por que a média é a mesma? Não, como que ele construiu para que essa média fosse a mesma? O que está por trás que garantiu isso aqui? Alguém ajuda a Amanda, não é só ela, não. É a aleatoriedade, não é? Foi, tipo, exatamente, Marcos, exatamente. Aqui eu apenas coloquei o label dos grupos, mas ninguém aqui recebeu tratamento nenhum. Eles apenas foram sorteados de maneira aleatória para receber tratamentos. Então, assim, a casa número 1 foi sorteada para receber o tratamento em que um homossexual vai defender a reciclagem. A casa 2 foi sorteada para receber um heterossexual defendendo reciclagem. Por aí, as casas foram sorteadas. Como eu já sei qual tratamento a casa vai receber, eu consigo, antes de dar o tratamento, checar se existe algum tipo de viés no meu dado. E o que eu estou mostrando para vocês aqui é que não tem nenhuma diferença. Todos os grupos, os 5 grupos, foram construídos de maneira aleatória. Porque, na média, a opinião deles é mais ou menos a mesma. Professor. Diga, João. Uma pergunta. Quando você faz nesse modelo, você não corre um risco da amostra ficar comprometida? Por exemplo, você vai chegar com... Desculpa o barulho de fundo. Não. Você vai chegar com o cara que vai fazer o discurso e ele chega e bate na porta. Então não há o discurso não é ouvido. Quando você seleciona previamente assim. E aí como é que você faz para estabelecer qualquer efeito? Porque se o discurso não foi ouvido desde o começo, então ele não afetou em nada. Tá, mas o que você está assumindo, João, é que... deixa eu ver se eu entendi. É que eu vou bater na porta e ninguém vai me receber? É isso? Se eu fui ignorado, ou então se não teve o tratamento, no caso, se a pessoa recusou o tratamento, digamos assim. Ótimo. Isso é um dos grandes temas dos experimentos, né? Que é
será que você ter sido sorteado para o tratamento garante que você tomou o tratamento? Esse é um dos grandes temas que você está perguntando, João. O que a gente vai assumir nesse caso são duas coisas, né? Primeiro, você tem razão, é perigoso isso acontecer. Então, sim, esse cuidado tem que ser tomado na hora de fazer o experimento. Segundo, o pesquisador tem que ter algum tipo de informação se houve ou não, por parte da pessoa que vai responder depois do survey, se houve a interação, se a pessoa prestou atenção, se ela, né, participou minimamente daqueles 20 minutos de conversa. Porque lembra que eu coloquei lá atrás, João, que o protocolo eram 20 minutos de conversa, pelo menos? Esse já é um critério do pesquisador para garantir minimamente essa situação que eles estão tentando testar. Agora, pode acontecer, sim, que alguém está ali te ouvindo, mas só de orelha, né? Enquanto outros estão ouvindo mais. O que a gente acredita, num caso como esse, é que como os grupos, as casas foram sorteadas de maneira aleatória, você vai ter, tanto no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3, mais ou menos o mesmo percentual de gente que se interessa, que não se interessa, que gosta, que não gosta, que fala mais, que fala menos. Ou seja, o grande segredo, João, da randomização é justamente a capacidade que ela tem de criar grupos comparáveis em características, como eu disse, que a gente observa e em características que a gente não observa. Por exemplo, a gente não vai observar se todo mundo se interessou ou não pelo tema, se prestou atenção ou não. Eu não tenho como observar isso. Mas, como eu construí a minha amostra de maneira aleatória, né, o tratamento foi distribuído de maneira aleatória, eu assumo que dentro de cada um desses 5 grupos tem gente de todo tipo. Tem gente mais e menos interessada no grupo de controle, no grupo de tratamento 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a mágica é a randomização, que vai permitir, João, que na média a gente assuma isso que eu acabei de explicar. Ok. Então, nós temos aqui os resultados antes do tratamento. Aí o tratamento foi feito. 3 dias depois, a empresa de pesquisa voltou lá para fazer a pesquisa. Então, agora eu vou criar um segundo banco de dados, que vai chamar Study 1 Wave 2. É um subset do banco de dados original, mas agora eu continuo pegando o estudo 1 e segunda rodada. Então, eu mudei. Antes, né, o Study 1 Wave 1 era com a primeira rodada. Agora eu estou pegando o Wave 2. Ok? Aí, gente, eu vou calcular agora, usando essa mesma função tapply, a diferença média. Isso é importante. Eu vou comparar a diferença média entre cada grupo de tratamento, entre eles, em relação ao grupo de controle. Então, eu vou pegar para a rodada 2, né, ó, eu vou pegar a média do apoio ao casamento gay por tratamento, ok? E vou subtrair, ao menos aqui no cantinho, da média do apoio ao casamento gay apenas para o grupo de controle, que é essa parte aqui da minha fórmula. Por que esse curso é um curso cumulativo? Na aula passada, a gente aprendeu a fazer o quê? Subset. A gente vai hoje avançar nisso. A gente começou a usar os colchetes, né? E dizer, ó, eu só quero usar os dados de apoio ao casamento gay nessa condição aqui. Qual que é essa condição? Na variável tratamento, que seja igual a no contact. Por que eu estou fazendo isso? Por conta disso aqui, ó.
Quando eu uso o t-apply, ele vai pegar a média de cada grupo na rodada 2, de cada grupo, né, de tratamento na rodada 2, e vai diminuir todos esses grupos da variável de controle, da mesma variável de controle, que é essa SSM, para quem não tem contato. O segredo está aqui, ó. Eu excluo a primeira linha desse banco de dados, desse objeto aqui, ó. Que objeto que é esse? Qual que é o primeiro objeto, qual que é a primeira linha desse objeto? O grupo de controle. Então, eu estou dizendo assim, ó, calcule para mim a média do apoio ao casamento gay para cada tratamento. Mas tira ele, por favor. Tira o primeiro elemento desse objeto, que vai ser o controle. Depois, R, pega cada um dos 4 médias e subtraia da média de quem não recebeu tratamento. Camila, diga lá. Eu tinha levantado, mas eu abaixei, porque eu ia perguntar sobre o -1 entre chaves, mas aí você explicou. Pronto. Então, só para a gente, talvez valha a pena, para a gente ter isso aqui, né? Vamos abrir aqui. Eu vou fazer o table, né? Com as rodadas. Opa. Então, eu vou criar o Study 1, o Wave 1. Aqui. Depois, eu vou criar... A gente podia usar o t-apply aqui, só para vocês verem ele funcionando. Então, ele me deu exatamente, ó, né, aquelas médias. É a média do apoio ao casamento gay para cada grupo de tratamento. Então, o t-apply faz isso, ele pega um objeto e calcula alguma coisa em relação àquele objeto para grupos específicos. Depois, a gente vai criar o Study 2, que está aqui. E aí, aqui, ó, a gente vai fazer... Eu quero separar a fórmula, né? Então, o primeiro t-apply, ó, ele é o apoio ao casamento gay, exceto a primeira linha, que é a do controle. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu quero pegar cada número desse, 3.10, 3.0, 3.13, 3.16, e eu quero subtrair de um outro número, que é... que é a média do grupo de controle. Então, o grupo de controle, a média de apoio é 3.04. Se eu subtraio se eu subtraio, ó, 3.10 menos 3.03, eu tenho 0.67. E assim por diante. Ok? Então, eu estou pegando a média de cada um do apoio de cada um dos grupos que foram tratados com um tratamento diferente e comparo com o controle. E aí, qual que é o resultado? Qual tratamento gera mais apoio ao casamento gay? Qual dos 4 tratamentos geraram maior impacto de apoio em relação ao controle? Acho que o terceiro. Eugênio? O terceiro? Não, mas assim, mas a gente vai dizer... Qual que é o terceiro?
É o Same-Sex Marriage Script by Gay Convention. Não, olha embaixo. Foi o último, É o não? último, né? Ah, não, é o último, perdão. Isso mesmo. Eu tinha Ou interpretado seja, errado, tá certo. o que que eles descobriram? Se você pegar uma pessoa hétero, colocar na casa das pessoas, dizendo para elas: meu filho, meu amigo, meu irmão, meu tio, sei lá, essa pessoa é gay, ela gostaria muito de casar e a lei proíbe ela de, a gente tem que mudar isso. O que eles descobriram é que essa abordagem é a que tem mais efeito. Ela tem mais efeito até do que quando você coloca uma pessoa gay fazendo essa abordagem. Quando ela se assume e diz que ela quer fazer. Em terceiro lugar, claro, é você só colocar a pessoa falando lá da reciclagem, que não tem nada a ver, né? Nem era para ter efeito nenhum. E quando você põe um hétero falando de reciclagem, o efeito disso é negativo, você piora a situação, o que também não tem muita explicação. O ponto importante aqui é, 3 dias depois do tratamento, você consegue aumentar 0,12 a taxa de apoio ao casamento gay quando a pessoa recebe um hétero na casa dela defendendo o casamento gay. A hipótese deles lá atrás era de que, se você colocar uma pessoa uma pessoa homossexual dizendo, por favor, né, eu gostaria de me casar, apoie essa medida, etc., que o efeito grande estaria ali. E o que eles descobriram é que não, o efeito grande foi, na verdade, observado o maior efeito, embora eles são muito parecidos em pessoas que são héteros, né? Ou seja, que nesse caso não estão defendendo para si, mas estão defendendo para o outro. Fala, Amanda. Felipe, como que eu sei que essa diferença que teve entre o entrevistador que era homossexual e o que não era homossexual é significativa? Porque um foi 0,09 e outro 0,12. Isso. A primeira coisa que você tem que... Ótima pergunta, Amanda. A primeira coisa que você tem que saber é que o efeito do tratamento 4 é positivo em relação ao grupo de controle. Esse 0,12 já é uma comparação do tratamento menos o controle. Correto? Então, a conclusão é: fazer a campanha de conscientização deu resultado. Tanto quando a campanha é feita com homossexuais, como quando ela é feita com heterossexuais. Então, esse é o primeiro resultado. O paper foi publicado na Science porque ele mostrou um efeito de persuasão muito grande. Ele tem efeitos objetivos em relação ao estudo, né? De fato, as pessoas melhoraram o apoio com a campanha que foi feita. Então, isso é a primeira coisa que você tem que saber, Amanda. Aí, a segunda coisa é se você consegue distinguir o efeito entre os grupos de tratamento. Tanto no primeiro caso como no segundo caso, a gente vai ter que fazer teste T para ver se esse número é diferente ou não de 0. Isso tem a ver com a pergunta do Eugênio lá do começo da aula, né? Depois que a gente apura, a gente vai calcular o erro padrão dessas estimativas e depois vai fazer um teste de hipótese para ver se esse número é não distinguível entre si e entre ele e 0. Mas isso eu vou ensinar mais para frente, por isso que eu estou compartimentando aqui as coisas. Todo mundo entendeu esse resultado? Claro para todo mundo? Olha que interessante. Fala, Eugênio. O número que a gente encontrou para o hétero falando de reciclagem, como ele foi um número, né, como se o hétero tivesse piorado o quadro, ele não poderia ser um indicativo de um problema no nosso controle? Não. Não, porque, na verdade, isso aqui não é um controle. Isso Entendi. aqui é um efeito... Na verdade, a gente não tinha que esperar nada, né? Porque é o seguinte, alguém vai na sua casa e fala assim, você apoia o casamento gay? De 1 a 5. Aí você fala, 2.
Aí passa uma semana, bate um cara na sua porta e fala assim, e aí, beleza? Aqui, eu estou fazendo uma campanha de reciclagem aqui na comunidade, queria muito que você ajudasse e tal. Ah, beleza, obrigado. Não, é porque é muito importante mesmo. Fica ali 20 minutos enchendo o saco do cara sobre reciclagem. Aí passa 2 semanas, vem alguém na sua casa, ou 3 dias depois disso, vem alguém e fala assim, tudo bem? Está passando aqui de novo para ouvir o senhor sobre algumas coisas? Qual é o apoio do senhor sobre o casamento gay? Ah, é de 1 a 5. Ah, é 2. Ou é 1, ou é... Ou seja, a gente não espera que nada aconteça. Porque se alguma coisa, Eugênio, tivesse acontecido, ou seja, se tivesse aumentado demais o apoio ao casamento gay por conta, né, no grupo que recebeu um tratamento que não tem nada a ver com isso seria, sim, um problema. Então, esse tratamento ele foi colocado aqui como placebo para a gente ver se o efeito real que eu gostaria de observar, lá onde o tratamento é real, é de fato maior do que o que eu observo lá onde o tratamento é fictício. É mais ou menos, Eugênio, o seguinte, se a gente encontra que as pessoas que receberam a vacina placebo do Covid infectam menos do que quem tomou a vacina, tem problema. Né? Agora, sim, elas infectarem menos, mostra que a vacina está dando resultado. É mais ou menos esse caso aqui. Olha que interessante. A Suprema Corte... Então, teve a primeira rodada, o tratamento. A segunda rodada é essa que a gente acabou de ver. Aí passou um tempo, a Suprema Corte tomou a decisão de permitir o casamento gay. Aí, na quinta rodada, a gente faz a mesma coisa. A gente cria um outro banco de dados, né? Que é o Wave 5. Então, eu faço um subset do banco original. Ainda é o estudo 1, mas agora a rodada é a 5. E eu calculo o Average Treatment Effect, o efeito médio, do mesmo jeito. Ó, para o Wave 5, eu vou pegar o apoio ao casamento gay, eu vou tirar a média para cada tratamento. Eu subtraio, né? Eu tiro, aliás, o elemento que é o primeiro, que é aquele do controle, e subtraio pela média do controle. Então, eu tenho aqui a diferença média entre tratamento e controle. O que a gente observa? No longo prazo, o efeito que fica é mais o da campanha quando um homossexual bateu na sua porta há 1 mês atrás. O efeito que a gente viu lá do heterossexual, ele vai caindo. Ou seja, o que eles começaram a descobrir? A campanha de conscientização funciona, ela é mais efetiva no curto prazo quando uma pessoa hétero faz a campanha, mas ela é mais efetiva no longo prazo quando uma pessoa homossexual faz o tratamento. Que tal esse resultado? Digno de publicação na Science ou não? Tá aqui o grau, tá aqui o gráfico, né, mais famoso do paper que saiu na Science, onde eles mostram o efeito no apoio, né, a mudança no apoio ao longo do tempo. Então, você vai ver que quando o homossexual ele vai fazer, né, quando o cara gay lá faz a campanha, o efeito dele, ó, ele é persistente, nem entre as pessoas que mudaram de opinião. E depois que a Suprema Corte tomou a decisão, o efeito aumentou ainda mais. Então, o cara que já tinha sido sensibilizado pela presença de um homossexual falando sobre isso na casa dele, aumentou ainda mais o apoio ao negócio depois da decisão da Corte. Enquanto que o grupo que foi tratado com um heterossexual fazendo campanha para o casamento gay, o efeito inicial é grande, mas depois ele cai, sobe um pouquinho com a Suprema Corte, mas depois cai de novo. Ou seja, o efeito não é de longo prazo. Nos outros casos, o efeito nunca é diferenciado de 0. Vocês estão vendo que aqui tem um ponto e aqui tem uma barrinha? O ponto é a estimativa, a barrinha é o intervalo de confiança. Isso aqui, Amanda, Eugênio, Tiago, começa a responder a pergunta de vocês sobre como é que eu sei que uma coisa é diferenciável ou não da outra. Visualmente falando,
uma coisa é diferenciada da outra se elas não se tocam, se as margens de erro, se os intervalos de confiança não se encontram. Então, por exemplo, Amanda, olha a sua pergunta respondida aqui, ó. Naquele primeiro banco de dados que a gente analisou, o primeiro depois do tratamento, ó, o efeito da propaganda, da campanha de casamento gay feita por um gay ou não é o mesmo. As áreas aqui, elas estão uma sobre a outra. O efeito só vai ficar diferente lá na 12ª semana, que é a 5ª rodada do survey. Aí você vai ver, ó, o efeito quando o homossexual faz a campanha e o hétero faz, você vai ver que elas são diferentes uma da outra. Então, tem diferença significativa. Tá vendo? Então, a gente sempre vai calcular a estimativa e o erro. E aí, o que vocês acham desse estudo? Que tal? Um cientista político fazendo isso é top, hein? Descobriu o segredo de como acabar com o preconceito, né? Muito legal isso. O que vocês acham? Tá vendo que a nossa ciência não é tão assim vagabunda quanto as pessoas dizem por aí, não, né? É isso? Felipe. Oi, eu tô Bruno. Com uma dúvida. Eu tô com uma dúvida em relação ao cálculo que você fez. Tá. Que na primeira rodada ali, que ainda não tinha tido o tratamento, você viu que as médias eram mais ou menos parecidas, mas elas têm alguma diferença. Isso. Você precisa ajustar aqueles outros cálculos, aqueles cálculos que você fez nas outras rodadas. Você precisa ajustar a essa diferença ou não? Não, porque... saber se... Não, Bruno, pelo seguinte, isso é uma outra, e essa é uma ótima pergunta, isso é uma outra forma de fazer a mesma análise. A análise é transversal, né? Exatamente. É longitudinal. Uma análise possível, e a mais simples, que foi a que eu apresentei, foi simplesmente comparar o grupo de tratamento com o grupo de controle depois que o tratamento tinha sido feito para algumas pessoas, mas não para outras. É o que eu estou fazendo aqui. A outra coisa que a gente podia fazer era usar uma outra técnica chamada diferença em diferença, que a gente vai aprender mais para frente também no curso, que é quando a gente compara o pós e o pré dos mesmos indivíduos. Né? Ou seja, ao invés de eu comparar quem recebeu o tratamento na rodada 2 com quem recebeu o controle, eu posso comparar tratamento menos controle na rodada 2 menos tratamento menos controle na rodada anterior. E aí subtraio a diferença e ajusto pela diferença. O nome disso é diferença e diferença. Mas deixa eu dar um exemplo, por exemplo, para você afirmar que esse quarto resultado aqui do script de casamento pelo hétero é mais eficaz que o feito pelo gay, você teria que considerar as diferenças na rodada anterior, não teria? Nesse gráfico longitudinal aqui, Bruno, é exatamente o que ele está fazendo. Ou seja, ele tá dizendo assim, por isso que o nome desse gráfico lá, Change in Support for Same-Sex Marriage, ele tá comparando a mudança no apoio ao longo do tempo. Então, aqui, ele está modelando o apoio ao casamento gay, comparando como eu pensava antes, como eu penso agora, depois se eu recebi o tratamento e que tratamento eu recebi. Isso que você está falando tá corretíssimo. Você está com a intuição perfeita. Você entendeu exatamente o que precisa ser feito. É exatamente essa análise. Mas eu repito, apenas com essa análise que eu mostrei hoje, que é a comparação da média do tratamento com o controle, eu já tenho como concluir o tamanho do efeito causal da campanha. Porque é o tipo clássico, né? Eu divido a sociedade em 5 grupos, para 4 grupos desses eu dou um remédio diferente, e para um grupo eu não dou remédio nenhum. E depois eu vejo se a dor de cabeça diminuiu. Aí eu vejo que a dor de cabeça do grupo que tomou o paracetamol diminuiu mais,
o grupo que tomou Novalgina diminuiu menos, e aí eu sei qual remédio faz mais sentido. Isso aqui já seria suficiente, mas ele tinha um desenho muito mais sofisticado, que era justamente podendo ver ao longo do tempo se as coisas mudaram. Não é à toa que ele publicou na Science. O que eu preciso contar rapidamente, fazendo um parênteses aqui para vocês, é que essa história não terminou bem. Um aluno do departamento... Eu estudei com o Mike Lacour, estudamos juntos no doutorado, fizemos doutorado juntos, ele era um ano mais novo do que eu, e eu assisti a várias apresentações desse trabalho, empolgadíssimo, comemorando com ele os resultados. Ele conseguiu convidar o Donald Green, que é o papa dos experimentos dos Estados Unidos, né, para ser coautor no trabalho. E ele foi, então, para o job market americano, foi contratado pela Universidade de Princeton por conta desse trabalho, até que um aluno do doutorado de Stanford resolveu pegar os dados dele e descobriu que, na verdade, ele tinha inventado esses dados. Era tudo mentira. As estimativas, ele não tinha, o campo tinha de fato, né, a parte da ONG tinha de fato sido feita, mas o survey tinha sido manipulado. Ele tinha mexido nos dados. E isso foi o maior escândalo do mundo. Se vocês digitarem no Google aí, Michael Lacour, não sei o quê, na ciência política americana, saiu tudo que é revista, tal. Acabaram com o cara. Ele perdeu o emprego de Princeton, perdeu o título de doutor da UCLA. Foi muito doloroso para todo mundo que acompanhou o assunto de perto. Mas o mais curioso dessa história, só para terminar o parênteses, para a gente voltar para o que interessa, é que esse aluno, chamado David Brockman, que foi quem descobriu esse erro lá do Mike, resolveu, então, fazer exatamente o mesmo experimento que o Michael Lacour. Ele falou, como eu descobri que era mentira, o dado era falso, ele pediu dinheiro para a NSF, lá, a turma que dá dinheiro lá nos Estados Unidos para fazer pesquisa, ganhou, porque o negócio virou um escândalo, então é claro que ele ganhou o dinheiro para fazer, e fez o experimento. E o experimento hoje está publicado na American Political Science Review, se não me engano, e o resultado que o David Brockman encontrou foi exatamente igual ao resultado que o Michael Lacour imaginou. Ou seja, se o Mike tivesse feito o negócio, de fato, ele ia ter encontrado o efeito. Ele preferiu optar por um caminho mais fácil e mais doloroso. Infelizmente, porque é um cara genial, um dos caras mais inteligentes que eu conheci, mas que teve esse deslize aí. Então, cuidado, alerta aí todo mundo. Professor. Não plageiem as coisas. Se é que a palavra plageiem tá certo. Não sei se falei direito aqui. Ô, Gabriel, o Márcio tá com a mão levantada. Você quer fazer pergunta, Márcio? Sim. Você pode voltar no slide, por favor? Claro, claro. É porque tem dois gráficos, né? Direct Isso. Contact e Second Hand Contact. Eu não consegui diferenciar. Não, é porque eu não é. expliquei. Na verdade, lembra que eu disse que tinham 2 estudos sendo feitos ao mesmo tempo? O primeiro estudo é esse do Direct Contact. Aí ele fez um segundo estudo que tentava ver se os efeitos indiretos eram mais fortes ou mais fracos. Aí ele fez um segundo estudo ao mesmo tempo. Mas para o nosso exemplo aqui de sala de aula, não vem ao caso, não. O ponto é explicar como o experimento é feito, como o experimento é analisado, quais são as vantagens e desvantagens. Isso aqui fica só... É porque esse é o gráfico, né, que a gente tem do estudo, por isso que eu coloquei. Mas não interessa, não. Senão eu ia ter que explicar todo o passo a passo de como funciona. Nós vamos gastar um tempo que a gente não tem agora. Entendi. Tá bom, obrigado. Mas, Márcio, o paper saiu na Science, depois ele foi retirado da Science, mas ele ainda é possível de ser encontrado na internet. Então, se tiver interesse no assunto, é bem legal. Diga, quem aqui fazer pergunta? Eu, Gabriel. Gabriel, diga, Gabriel.
Até perdão o negócio da Amor, eu não tinha visto, não. Agora que eu vi. Não, não. Mas... então, duas perguntas sobre esse caso aí. Primeiro, como que esse aluno descobriu essa falha só analisando os dados? Como que ele pegou os dados e viu que era um server inventado? E a outra é se, dessa segunda vez que ele fez a pesquisa, eu não sei se você falou que virou escândalo. Se foi um escândalo só dentro da comunidade científica ou se foi para a população. Se não teria um fator enviesado aí, por ser uma pesquisa já, teoricamente, ela não foi feita, né, mas ela foi publicada e não sei se as pessoas tinham noção dos dados, entendeu? As pessoas feitas na pesquisa de verdade, elas tinham conhecimento que essa pesquisa já tinha sido pensada, né, antes. O Mike, vou começar da segunda pergunta, ele ganhou muita notoriedade nos Estados Unidos no momento em que o paper foi publicado na Science. Ele deu várias entrevistas para várias televisões, vários jornais, defendendo a tese de que era possível acabar com o preconceito das pessoas em relação ao tema com um método que ele tinha inventado. Então, ele ficou famosíssimo, né? Famoso mesmo, virou blogueirinho famoso. Muita gente passou a conhecer, muita gente passou a comentar, o Twitter dele explodiu, essas coisas que acontecem com as pessoas famosas. E é claro que quando as mesmas televisões, os mesmos jornais, as mesmas revistas que deram divulgação ao estudo, quando foi publicado, depois se sentiram na obrigação de retratar em relação ao tema. Então, virou um mega caso americano de escândalo, coisa que os americanos adoram. Então, tá tudo certo. É claro que o tema era muito sensível, então isso também trazia uma mídia, né? Nos dois casos, quando ele descobriu a cura, vamos dizer assim, do preconceito, o tema foi polêmico, e por isso deu mídia, e por isso ele virou uma pessoa famosa, deu repercussão, por isso que ele conseguiu um emprego como ele tinha conseguido. E é claro que depois, quando descobriram que não era, também, pelos mesmos motivos, pela mesma relevância, pela mesma questão, também houve aí uma exposição muito grande. Então, são muitos fatores, Gabriel. É claro que eu não estou aqui para defender por que teve notoriedade, né? As causas múltiplas, e elas estão todas documentadas aí. Quem tiver curiosidade de ver fofoca acadêmica, esse é um bom caso de fofoca acadêmica, assim, que todo mundo ficou sabendo. Eu, por exemplo, até hoje, né, quando vou em algum lugar e me apresento, doutor em ciência política pela UCLA, todo mundo fala: você estudou com o Mike LaCour, não sei o quê. Então, isso virou uma história importante na academia. Como que eles descobriram, Gabriel? A estatística ela tem alguns padrões que são muito simples, né, de serem observados. Eles perceberam que o banco de dados tinham 500 casos copiados e colados 10 vezes. Então, ele fez 500 entrevistas, copiou e colou aqueles mesmos dados 10 vezes, para o banco ficar de 5.000. E eles começaram a observar que tinha um padrão na maneira como o dado estava organizado. E aí começaram a pedir para ele dados e informações sobre o estudo. Mas a gente está querendo replicar aqui o estudo, você pode mandar o banco de dados? E aí o banco de dados não chegava, né? Nós estamos... E aí começaram a ter várias suspeitas, e as informações não chegavam, o banco que vinha tinha problemas, e aí a bola de neve. Aí se instala uma comissão para avaliar o caso, por aí vai. Dessas coisas. Mas isso tudo é para dizer o seguinte. Oi, fala, Amanda. Assim, só por curiosidade mesmo, eu esqueci o nome dele.
Ele continua sendo professor? Ele já superou essa crise na imagem dele? O Donald Green? Qual autor que Sim. você está perguntando, né? Sim, o Donald continua sendo professor, continua publicando. A reação dele foi imediata, né? Quando soube do que aconteceu, ele rapidamente se retratou, dizendo: olha, eu fui convidado pelo Mike para ser coautor, aceitei, porque o dado era muito interessante, e escrevi o paper junto com ele, mas eu nunca chequei se o dado era de fato dado, eu nunca chequei se a informação era de fato, né? Ele se retratou em relação a isso. Claro, já era um professor experiente, renomado, conhecido, conseguiu se desviar do foco. Mas Embora... e o Mike? Não, o Mike hoje é data scientist na Pixar. Provavelmente ganha mais do que ganharia se fosse professor de Princeton. Entendi. Foi só por curiosidade mesmo. Vive a vida louca lá na Califórnia. Mas pagou um preço caro. Ele teve que mudar o nome dele. Pra vocês terem ideia. Ele teve que pedir alteração do nome dele. Ninguém contratava ele. O nome dele já não é mais Michael Lacour. É outro nome. Dessas coisas que só acontecem em Hollywood. Eu fui estudar em Los Angeles, dá nisso. Então é o seguinte, vamos continuar nossa aula, que eu acho que é a melhor coisa que a gente faz, né? A gente passou boa parte, então, dessas duas, da aula anterior e dessa, discutindo experimentos, causalidade, a questão contrafactual, tudo é muito importante, mas eu quero terminar a aula de hoje falando de subsetting, né? Que é a maneira de manipular dados no R, né? O R tem uma forma muito, muito particular de representar dados em valores lógicos, né? Então, existe uma classe de objetos chamada lógicos. True e false são objetos lógicos dentro do R. E esses valores, eles podem ser convertidos em variáveis binárias. Se a gente usar a função s.integer, true vira 1, s.integer, false vira 0. Mas é a mesma lógica de você pedir ao R condições que satisfaçam questões que você quer manipular no dado. Tá? Então, o R vai tender a interpretar valores lógicos como se fossem uma variável binária, para que o desempenho das operações numéricas que a gente vai fazer no banco de dados sejam feitas de forma mais rápida. Então, se a gente cria um vetor de valor lógico x concatenado true, false, true, e eu tiro a média de x, o que ele faz? Ele tira a proporção de número 1. Então, é como se isso aqui fosse 1, 0 e 1. Ele vai pegar 2 dividido por 3. Vai dar 0,667. Se eu somar x, vai dar 2. É o número de trues. Então, o R entende valores lógicos como variáveis binárias, para que ele possa fazer operações dentro dele. Esses valores lógicos são frequentemente produzidos e utilizados em parceria com dois operadores lógicos. O operador I e o operador que aqui está errado no meu slide, que seria esse aqui, ó, que é a barra vertical para cima. Tá? Porque o Beamer aqui, o Markdown, acabou interpretando errado. Então, I significa, essa marca, né, do Chitãozinho e Chororó, significa E essa barra vertical significa OU, né? Então, se a gente pedir ao R que me dê, eu vou fazer um objeto chamado TF1, que tem true, false, false, e o TF2, que tem true, false, true, e eu pedir, eu quero que você me dê TF1 ou TF2, ele vai mostrar, ó, ele vai comparar o primeiro e vai dizer, opa, true, eu tenho um valor binário, 1 e 1, igual, então ele me dá true. False, false, me dá false. Quando tem false e true, ele me dá true. Por quê? Eu quero que seja um ou outro, né? Então eu quero que você me dê o valor verdadeiro entre um ou outro. Nesse caso, o true ganha do false. Esses operadores, eles vão nos ajudar a
avaliar relacionamento entre valores. Então, eu posso ter no R, eu posso perguntar para o R, simplesmente digitando, né? 4 é maior do que 3, ele vai falar true. Então, ele consegue operar nas duas lógicas, né? Tanto eu partindo dos operadores lógicos para os números, como dos números para os operadores lógicos, né? Se eu perguntar hello é igual a hello, por que ele me deu false? Porque quando eu comparei... o R reconhece... você ia falar, né, Laura? Ele reconhece quando a letra está maiúscula e minúscula. Exatamente. Hello com H maiúsculo é diferente de hello com H minúsculo. Gente, quando eu quiser perguntar para o R se alguma coisa é igual a outra, eu tenho que usar 2 iguais. Se eu quiser perguntar se uma coisa é diferente da outra, eu uso exclamação igual. Exclamação igual é o que o R entende como diferente. Então, ele pergunta, hello com H maiúsculo é diferente de hello com H minúsculo? True. É verdade. Qual que é o grande bacana do R? Por que eu estou ensinando para vocês esse curso de análise de dados no R? Porque o R é uma linguagem que serve tanto para programação como para análise de dados. Assim como os operadores lógicos, os operadores relacionais podem ser aplicados a vetores de uma única vez, né? Então, por exemplo, se eu tenho um objeto chamado X, que vai ser uma concatenação de 3, 2, 1, menos 2 e menos 1, são 5 elementos dentro do objeto X, e eu perguntar para o R, R, X é maior ou igual a 2? Ele compara, ó, 3 com 2 dá true, 2 com 2 dá true, porque é maior ou igual, não é só maior. 1 e 2 dá false, menos 2 e 2 dá false, menos 1 e 2 dá false. E se eu perguntar, R, o X é diferente de 1? Aí ele compara 3 com 1, true. 2 é diferente de 1, true. 1 é diferente de 1, false. Menos 2 é diferente de 1, true. Menos 1 é diferente de 1, true. Então, você pode usar logicamente, quando precisar fazer programação, esse tipo de comparação. E é claro que a gente pode usar isso de maneira combinada. Então, eu pergunto para o R. Lembrando que o X é esse aqui. 3, 2, 1, menos 2 e menos 1. X, em quais casos do objeto X, X é maior do que 0 e menor ou igual a 2? Em que casos que eu observo isso? Aí eu vou lá, ó, comparar, né? Eu tenho que ser maior do que 0, então tem que ser 1 ou 2, né? 1, 2, 3, mas eu tenho que ser menor ou igual a 2. Então tem que ser ou o número 1 ou o número 2. Então lá, 3 é igual a 1 ou 2? False. 2 é igual a 1 ou 2? True. 1 é igual a 1 ou 2? True. Menos 2 ou menos 1 são false. Então, eu posso usar isso de maneira combinada. Fazer o subsetting no R também pode ser, né, a gente também pode fazer isso com valores lógicos. Então, eu posso calcular alguma coisa, por exemplo, naquele exemplo que a gente deu lá dos currículos. Eu posso calcular a taxa de retorno de chamadas para entrevista apenas para quem tem nome de raça igual a black. Então, como é que eu estou fazendo isso aqui? Ó? Eu estou pegando a variável call, que é a variável y, que é a minha variável de interesse, e estou fazendo um subset dentro dela, que é essa, né, em cima aqui dentro dos colchetes aqui. E estou dizendo para o R, ó, pegue os valores de call apenas para quando aquele elemento na variável raça foi igual a black. E aí tira a média para mim. Então aqui ele está tirando a média de ligações para entrevista apenas entre quem tem raça igual a black. Eu podia fazer a mesma coisa para quem tem white. Era só mudar aqui black por white. Ou seja, esses valores lógicos, essa maneira do R pensar em valores lógicos, é muito útil para a gente. A gente vai usar muito isso na manipulação de informações.
E a gente pode usar, como eu usei ao longo da aula, a função subset, né? Então, olha só. Eu vou selecionar um banco de dados, resume, apenas selecionando variáveis call e first name. Como que eu vou fazer esse subset? Eu vou dizer só para quem tem raça igual a black e for mulher. Então, eu quero um novo banco de dados, apenas com duas variáveis, call e first name, dos casos de mulheres negras. Pronto. Quando eu peço um head desse resume BF, eu tenho aqui, né, os primeiros 6 casos. Vocês vão ver que o call é tudo 0. Eu não selecionei nada em call. Eu só queria ver se o call, comparado com o first name, o que dava. Eu peguei só as mulheres que tinham mulheres negras. Então, eu posso usar essa função chamada subset para fazer aqui para fazer um subset, para fazer um pedaço menor dos meus dados. Uma das outras questões que o R utiliza muito bem e que é muito útil para a gente, principalmente quando a gente vai trabalhar com variáveis no R, a gente quer realizar um tipo de ação num vetor, dependendo se uma determinada condição é verdadeira ou falsa. Então, vamos imaginar que naquele banco de dados, lá do experimento da discriminação racial que a gente estudou, eu queira criar uma nova variável binária, que eu vou chamar de black female, em que ele vai criar uma nova coluna no banco de dados, e nessa nova coluna vai ser 1, se o nome do candidato para o emprego for negro e feminino, e 0, se essa condição não for observada. Para isso, a gente vai usar uma variável, uma função chamada if-else. Então, eu vou dizer assim para o R, ó, R, crie no banco de dados resume uma nova variável chamada black female. E o que você vai colocar nessa variável? Você vai colocar isso aqui. O que é isso aqui? Se o elemento, né, a unidade de análise, tiver resposta black na variável raça e female na variável sexo, você coloca 1. Do contrário, você coloca 0. Para todos os outros casos, use Mastercard. É aquela brincadeira. Então, 1 é a condição se a pessoa for black, female. Qualquer outra combinação é 0. Isso aqui é uma função muito importante. É um conditional statement muito importante. A gente vai usar muito isso para fazer recodificação de variável em banco de dados. Eu tenho uma variável, por exemplo, de renda. Então, eu tenho renda, 1 salário, 2 salários, 3, 4, 5, e eu quero fazer um agrupamento. Então, eu digo para o R, se renda for menor do que 3 salários, põe 1. O contrário, põe 0. Ou o inverso, né? Se renda até 3 salários, se você tiver naquela variável renda até 3 salários, põe 0. O resto põe 1. Então, você tem uma variável binária que é renda mais alta e renda mais baixa. E você pode combinar if-else com outros if-else. Eu posso pôr if-else, tal coisa, 1. E aí, em vez de pôr 0, eu coloco outro if-else. If-else, tal outra coisa, põe 2. E aí, todo mais 0. Eu posso ir combinando if-elses aqui. A gente vai usar isso ao longo do curso bastante. Né, eu posso fazer isso, como eu disse, para criar variáveis categóricas. Né? Então, por exemplo, eu crio uma variável lá no banco de dados, resume, eu vou criar uma variável chamada type. E o que eu vou colocar dentro dela? Um monte de NA. É como se eu estivesse criando uma variável vazia. Como é que eu vou preencher essa variável vazia? Eu vou dizer assim para o R. Isso aqui é um pouco mais complicado, então, por favor, prestem muita atenção. R, lá na variável type, você vai colocar a categoria black female se raça for black e sex for female.
R, lá na variável type, dentro do banco de dados resumê, você vai escrever blackmail na linha. Você vai fazer isso em que situação, R? Se raça for igual a black e sexo for igual a male. R, você vai colocar lá no banco de dados resumê, na variável type, você vai escrever white female, se raça for igual a white e sexo for igual a female. E white male é quando raça é white e sexo é male. Tá? Isso aqui é legal. Deixa eu colocar no R aqui, que eu acho que pode ser interessante, né? Ó, vamos lembrar aqui, gente, o banco de dados head resumir. Olha lá, ó. Ai, meu Deus. Peraí, é que eu já fiz aqui o comando e eu não queria fazer. Só um minuto, Márcio, eu vi que você levantou a mão, tá? Ó, o banco resumê original era assim: first name, sex, race e call. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável, dentro de resumê, eu vou criar uma variável chamada type. E vou botar um monte de NA lá dentro. Então, quando eu criar essa variável e der resumê de novo, olha o que vai acontecer. Além de ter first name, sex, race e call, eu vou ter uma nova variável chamada type. Ok? Dentro de type, em cada linha eu vou ter NA. Agora eu vou preencher essa variável type com categorias da variável type. A primeira categoria vai ser essa, ó. Na variável type, eu vou colocar black female quando raça for igual a black e sex for igual a female. Vamos ver o que vai acontecer? Se eu colocar head resumir de novo, olha lá. Para os dois casos que eu tinha mulher negra, ele escreveu black female. Nos outros, ele continuou NA. Agora, vamos ver o próximo. Você vai escrever para mim, R, no meu banco de dados, lá na variável type, você vai escrever white male, quando for um homem branco. Então, a gente roda. Aí vamos rodar o resumê de novo. Olha lá. Além de manter o black female, agora ele preencheu o white male com o homem branco. Agora, eu vou pedir ao R que preencha para mim, lá na variável type, com white female, quando eu tiver uma mulher branca, né? Essas duas condições, e as duas têm que ser observadas. Pronto. Olha lá. Preencheu o banco de dados. Então, onde era white female, ele escreveu white female. Onde era black female, ele escreveu black female. Onde era white male, ele escreveu white male. Eu criei uma nova variável usando condicionantes no R. Faltou rodar o último, né, que é o black male. Ele não está aparecendo ali não, mas ele existe no banco de dados. Então, eu cobri as 4 possibilidades e criei uma variável categórica. Essa também é uma função que vocês precisam estudar essa semana, ela é muito importante. Tá? Agora, essa nova variável que a gente criou é uma variável que a gente chama de vetor de caracteres. Eu preciso transformá-la numa variável categórica clássica no R. Variável categórica clássica no R, ela é um fator e não um character. Então, o que vocês vão fazer? Se a gente digitar class resume type, você vai ver que o R vai te mostrar que ela é um character. O que é um character? É um vetor que cabe qualquer tipo de coisa. Ele cabe número, cabe texto, cabe qualquer coisa. Eu não quero isso. Eu quero criar uma variável categórica, clássica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó, resume type. Eu vou substituir o resume type atual pelo mesmo resume type, mas agora como se fosse um factor. Então, eu vou digitar s.factor, resume type.
Quando eu faço isso, eu consigo listar todos os tipos de levels ou categorias de uma variável categórica. Então, quando eu pergunto levels dessa variável, ele me dá as 4 categorias. Isso é muito importante, porque a gente vai ter que usar várias vezes na manipulação de banco de dados levels, a função levels, para fazer seleção e subseleção dentro do banco de dados. Era isso que eu tinha para hoje. Eu não sei se tem perguntas sobre essa parte final. Obviamente, eu quero que vocês revisem essa aula, que vai estar no YouTube também, né? Essa parte do subsetting, a parte da causalidade, quero que vocês façam tudo isso. Tem alguma questão, alguma dúvida? Felipe, eu queria te pedir um favor, que eu não sei se você já fez isso, eu não achei também, mas eu queria também, se você pudesse disponibilizar os slides, tanto das aulas anteriores, porque quando a gente vai revendo conteúdo, é bom ter um códigozinho assim do lado, sabe? Pra ir fazendo. Tá, eu vou... Vai estar tudo no Moodle, Marcos. Toda semana eu vou jogando lá, tá? Mais alguma pergunta sobre o conteúdo? Que aí eu quero passar para a nossa tarefa. O que nós temos de agenda para essa semana, para essa próxima semana. Vocês vão estudar para mim os capítulos, as sessões 2.5 e 2.6 do capítulo 2 do livro do Koski-Mai, em que a gente vai discutir os estudos observacionais, estatísticas descritivas, e a gente vai usar alguns comandos novos que estão presentes nesse capítulo. Tá? Então, a gente passou aqui a aula de hoje discutindo experimentos, que é o que a gente chamou de regra de ouro, né? O padrão que a gente deseja, e aí, na próxima aula, a gente vai passar para os estudos observacionais. Para vocês revisarem o conteúdo que a gente estudou hoje, vocês vão abrir a biblioteca Socratic's Thrill e vocês vão fazer 2 lições, o Causality e o Causality 2, e dar Start. Isso é para quem quiser fazer uma revisão super passo a passo do conteúdo, vamos usar esse pacote. E vocês vão fazer o exercício 2.8.2 do capítulo 2 e vão entregar via Moodle. Eu também vou disponibilizar, assim como eu fiz na aula anterior, o exercício com os bancos de dados necessários para vocês poderem fazer a análise. Tá? Vocês vão ver que muito do exercício é, na verdade, apenas uma revisão do que a gente está vendo em sala de aula. Os códigos são os mesmos, né? As tarefas têm a mesma proposta. Muitas vezes até o banco de dados é o mesmo que eu usei aqui, apenas, no entanto, para vocês reforçarem essas questões. Ok? Professor. Felipe. Fala, Eugênio. Uma questão. Sobre os exercícios que a gente está fazendo, eles vão ser, tipo, vão valer ponto? Como é que vai ser isso, assim? Claro, isso está lá na ementa do curso, né? Se eu não me engano... Eu posso ter... Tá, não, tudo bem. Se eu não me engano, 60% ou 50%, tem que olhar lá na ementa, da nota são os exercícios semanais. Beleza, ótimo. Mas depois dá uma conferida, Eugênio, porque tá na ementa. Eu olho lá, tranquilo. Obrigado. Felipe, uma coisa, esse pacote que a gente pode usar para revisar, ele não quis carregar no meu R, na verdade, porque fala que não está disponível para essa versão atualizada. Então, assim, não sei se alguém mais tentou rodar, mas comigo não Laura, isso pode acontecer sim. Aliás, esse ponto é ótimo. Né? Eu sei que o R tem as suas particularidades. A minha sugestão para vocês nunca é baixar o R mais atualizado. Aliás, se vocês quiserem, façam isso. Vai lá no R e faz o download de umas versões um pouco anteriores. Por quê? Porque o R, né, o console em si, ele vai atualizando muito rápido o tempo todo e vários pacotes não conseguem acompanhar esse nível de evolução. Porque, às vezes, são questões muito mais da programação do programa, né? do código-fonte. Só para deixar um pouco mais rápido ou consertar algum bug e tal. Isso não vai interferir em nada no que a gente está fazendo. Então, Laura, minha sugestão é deleta o R que você está usando, volta lá e baixa uma versão anterior. Um pouco anterior. Tá? Felipe, em vez de instalar as 3.5.6, instala a 3.1, por exemplo. Aí você não vai ter esse problema. Bruno, quer falar?
eu consegui rodar esses exercícios, não com essa chamada aí. No livro, ele tem lá na introdução dele um tutorial que você baixa pelo Swell mesmo, e aí você chama ele, acho que é pelo Swell mesmo. Tem que rodar uma... Você pode chamar pelo GitHub, exatamente. As instruções para fazer a instalação, elas estão no livro. Também, se alguém ainda está com dúvidas sobre isso, também tem lá o passo a passo direitinho. Você tem que instalar um pacote primeiro do Swell e depois abrir a biblioteca. Eu não sei, Laura, se o seu caso é esse ou é o do R, mas nos dois casos acho que vale a pena dar uma conferida. No meu caso é do R mesmo. Então tenta voltar uma versãozinha que resolve. Tá bom? Então, a gente se encontra na semana que vem. Então, aqui as tarefas. Espero que vocês tenham juízo aí no final de semana. Fiquem bem. E a gente volta a se falar em breve.